noite, Lininha. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Fran. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Juliano. Boa noite, Lucas. Pessoal, vocês que estão entrando aqui na live, coloca pra mim a cidade de vocês. De onde vocês estão. Obrigada, Fran. Sexta-feira. E aí, gente, estão animados para a live de hoje? Hoje a live vai ser maravilhosa. Vai valer a pena vocês estarem aqui comigo nessa sexta-feira, prometo. Ah, o Memelo de São Paulo. Adoro São Paulo, viu? Sempre que eu tenho oportunidade de ir a São Paulo, eu fico tão feliz, gosto demais. Eliana, seja muito bem-vinda. Silvio, boa noite. Pessoal, vocês que estão entrando agora, coloquem o nome da cidade de vocês. Luiz. Seja muito bem-vindo, Luiz. Muito boa noite para vocês. Então, pessoal, assim, sejam muito bem-vindos, né, ao nosso desafio de cirurgias periodontais para a estética do sorriso. Jundiaí, olha só, São Paulo, ó, São Paulo marcando presença aqui, que legal. Sejam muito bem-vindos, Elvis de Brasília, Flávia, sejam muito bem-vindos todos. Então, gente, nós estamos agora na nossa terceira live, tá? Até mudei o ambiente, né? Eu sempre gravava ali no meu escritório as nossas lives e hoje eu resolvi fazer aqui, onde eu atendo os meus pacientes. Mudei de ambiente, tá? Pra ficar mais animada nessa sexta-feira, pra não ficar... Não gosto de monotonia, sempre no mesmo lugar, né? Então, é bom mudar. Então, nós estamos na nossa terceira live, tá? Do desafio de cirurgias periodontais estéticas, né? Cirurgias periodontais para estética do sorriso. Na primeira live, gente, vocês que... Não sei se todos estavam aqui na primeira live, mas na primeira live eu falei das proporções faciais, tá? E como utilizar essas proporções para você fazer um planejamento correto e assertivo, tanto na parte cirúrgica como restauradora para o seu paciente, tá? E eu falei também ontem sobre o planejamento mais focado no planejamento cirúrgico. O que você tem que fazer para não errar, tá, gente? E olha, não sei se todos estavam aqui na primeira live. Na primeira live eu disponibilizei para o pessoal do meu grupo do Telegram uma apostila, tá, de referências faciais, muito fácil de ler, de compreender e ajuda bastante no planejamento, tá, gente? Tanto vocês que trabalham com reabilitação, como quem é periodontista e trabalha com essa parte cirúrgica e estética, tá, do sorriso. E hoje também, vou avisar logo para vocês, eu vou colocar um artigo de planejamento de cirurgia periodontal estética. Eu vou falar desse artigo aqui. Gente, esse artigo é maravilhoso. Vou comentar ele aqui com vocês. Depois também eu vou colocar lá no meu grupo do Telegram. Tá? Então ontem eu foquei no planejamento cirúrgico. Eu falei da importância do exame, principalmente falei das vantagens de você pedir uma tomografia com afastador labial, né? E eu falei do guia cirúrgico tomográfico, os cuidados que a gente tem que ter, tá? Porque falei da relação custo-benefício desse guia cirúrgico. Então, quem estava aqui ontem assistiu, e quem não estava, eu fiz esse resumo aqui breve para vocês, tá? E hoje eu vou falar sobre os fatores etiológicos da cirurgia de sorriso gengival, desse crescimento excessivo do tecido gengival, né? Quando o paciente sorri, mostra muito gengiva.
Porque que o paciente quer, né? O paciente, ele quer hoje os pacientes procuram muito para estabelecer a estética do seu sorriso, tá? E o que é um sorriso estético agradável? Eu já comentei isso, eu vou reforçar. É quando você mostra os dentes e no máximo 1 milímetro de gengiva, tá? Segundo o TGM Colaboradores, né, que é considerada a linha de sorriso média. Isso acontece em 69% dos pacientes, das pessoas, né, da população. E o sorriso gengival, até, gente, 2, 3 milímetros de exposição é considerado aceitável pelos pacientes. Passou de 3 milímetros, já é considerado antiestético. E é considerado antiestético por quê? Porque você vai ter a gengiva, ela vai sobressair no sorriso. Né? Então você não tem mais esse equilíbrio. E os nossos olhos, ele busca harmonia. Ele busca essa simetria. A gente busca esse equilíbrio, né? E então as cirurgias periodontais estéticas de sorriso, ela visa isso, você devolver esse equilíbrio para o sorriso, tá? Então nós temos sempre que avaliar a questão do lábio, dente e gengiva, tá? Eu vou colocar aqui, compartilhar com vocês as fotos que eu quero mostrar aqui para vocês, do que nós vamos falar aqui hoje. Então, gente, quais são os objetivos da cirurgia periodontal estética? Né? Vou tirar os comentários só para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, devolver estética para o paciente, né? Um contorno gengival adequado, harmonioso, festonado. Além disso, também, não só a questão estética, gente, às vezes o paciente, ele tem um excesso de gengiva e essa gengiva fica inflamada. E o paciente, ele é cuidadoso, ele escova bem, mas essa gengiva fica inflamada por causa da hipertrofia do tecido e a coroa clínica curta. E às vezes também tem uma pseudobolsa sobre esses dentes e o paciente não consegue higienizar de forma adequada. E você pode fazer a sua terapêutica básica, vai resolver, você vai fazer de forma assertiva, vai resolver, mas o que vai acontecer? Vai ter recidiva, vai estar sempre inflamando, porque o paciente ele não consegue higienizar de forma adequada. Então, quando você restabelece o contorno adequado desse tecido gengival, e você mostra isso para o paciente, você explica isso para o paciente, também é um outro motivo de se realizar essas cirurgias periodontais, aumentando a coroa dos dentes. Então não é só por questão estética, mas tem também a questão de saúde, tá? E isso é importante a gente conversar isso com os pacientes. E os pacientes também, gente, muitas vezes, eles falam que não tá feliz com o sorriso, mas eles também não sabe te dizer o que ele quer, tá? Então cabe a nós, tá? Mostrar para o paciente como o sorriso dele ficaria harmônico, né? Gente, o paciente ele não quer cirurgia. Você não vai falar que vai fazer uma cirurgia para ele, mas você vai falar que você pode proporcionar um sorriso harmônico, aumentando a coroa do dente e devolvendo um equilíbrio entre o quanto aparece de dente e de gengiva no sorriso, tá? E como você pode fazer isso para o paciente entender melhor a sua proposta? Você pode colocar uma resina na hora e fotografar e mostrar. Você pode fazer um mock-up, né? E mostrar para o seu paciente, fotografar, ou o DSD, como eu falei ontem para vocês. O DSD ele tem importância não só de te ajudar no planejamento, mas como te ajudar a mostrar para o seu paciente para ele ter uma ideia de como ficaria o tratamento e uma forma do paciente aceitar fazer o tratamento, tá? Então nós temos questões estéticas, questões de saúde, né? Nós temos a redução, né, do quanto mostra de gengiva e com isso a gente devolve um equilíbrio da estética rosa e branca, tá? Então, conforme eu falei pra vocês, né, quando você tem uma exposição maior que 3 milímetros, você é considerado antiestético, porque você não tem mais
o equilíbrio entre os dentes, a proporção de dentes que está sendo exposto no sorriso e do tecido gengival. E isso acontece, gente, em 10,5% da população, ocorre mais no sexo feminino, né, conforme eu falei para vocês. E uma coisa que é interessante a gente falar com o nosso paciente é apresentar para ele, né, mostrar, conversar com ele sobre os fatores etiológicos, né? Porque, gente, de acordo com as causas do sorriso gengival, isso vai determinar a nossa forma de tratar, tá bom? E o sorriso gengival nós temos origem em fatores dentoalveolares, nós temos fatores relacionados ao periodonto e nós temos fatores relacionados ao lábio. Como eu falei, o lábio é a moldura do sorriso. O quanto vai mostrar de dente de gengiva depende da espessura, do comprimento do lábio, do volume do lábio e onde esse lábio fica posicionado em repouso, quando o paciente fala e quando o paciente sorri. Uma forma da gente fazer essa análise muito bacana de avaliar a dinâmica do sorriso é com vídeos. Então é muito legal você, na sua primeira consulta, pergunta, vai conversando com o paciente, perguntando por que ele quer fazer o tratamento. Tem uma conversa bem espontânea, de forma que você obtenha sorrisos espontâneos do paciente. Então isso ajuda muito, tá bom? E aqui, gente, essa é uma paciente nossa do curso de especialização de periodontia aqui de Brasília. Tá, para quem não sabe, meu nome é Dirce, eu sou professora de periodontia do curso de especialização aqui da UNB. Então, com relação aos fatores etiológicos ósseos, né? Lembra que eu falei na primeira aula, eu não sei se todo mundo estava aqui, mas na primeira aula eu falei da proporção dos 3 terços verticais da face, né? Que é o terço inferior, que vai da base do mento ao subnaso, do subnaso à glabela e da glabela à linha do cabelo. Esses 3 terços numa face considerada bela, ele tem que estar em equilíbrio, em harmonia. Observem aqui que essa paciente, ela tem o que, gente? O que vocês observam ali? Observa que o terço médio, que vai da base do nariz à glabela, é muito similar ao da glabela à linha do cabelo, mas o terço inferior é bem maior, né? E isso caracteriza o que? Nessa terceira foto, a gente observa que ela tem um sorriso gengival. E na primeira foto, em repouso, ela expõe quase toda a coroa dos incisivos anteriores, né? Então, isso é um fator ósseo, fator de crescimento. E aqui nós temos ainda relacionados aos fatores dentoalveolares uma extrusão do periodonto, osso e dente, né? Uma extrusão compensatória, e às vezes isso ocorre também com os dentes anteros inferiores, porque eles vão se desgastando e vão querendo buscar o contato, né? Então, uma forma de compensar, eles vão extruindo, e vai extruindo osso, dente e gengiva. Eu tô com um caso de uma paciente assim, até para buscar manter a dimensão vertical, tá bom? E nós temos também a protusão da maxila, né? Porque assim, gente, nós temos que ter o dente, a gengiva e o lábio. Eita, caiu! Voltei, gente, caiu aqui o meu celular, mas tudo bem. Vamos voltar aqui. Só um minuto aqui, gente, deixa eu organizar aqui. Pronto. Quando é ao vivo é assim, né? Acontece coisas. Mas vamos aqui. Vamos voltar aqui. Então, nós temos o caso de protusão da maxila. O que acontece, né? O paciente vai sorrindo e o lábio vai se posicionando atrás, né? Lá no fundo do vestíbulo e expondo muito a gengiva nessa região anterior, tá bom? E também isso ocorre quando você tem uma biprotusão maxilar, como é o caso dessa paciente. Geralmente, gente, esses pacientes, eles não têm um selamento labial passivo, eles utilizam um mento
para fechar a boca, né? Conforme vocês veem aí, tem uma profundidade, conforme vocês veem na foto, uma profundidade de vestíbulo muito grande, e quando sorri, o lábio vai, ó, acomoda nesse fundo de vestíbulo. Então, isso são alguns fatores relacionados, alguns fatores etiológicos relacionados ao sorriso gengival, fatores ósseos e dentoalveolares. É que nós precisamos identificar. E nesses casos, gente, o que é indicado, né? Então, se você tem um crescimento vertical, um excessivo da maxila, nós vamos indicar para fazer cirurgia com bucomaxilofacial para que ele possa fazer essa intrusão da maxila. Às vezes, é necessário associar ortodontia e cirurgia, né, com o bucomaxilo. E às vezes, essas causas, elas são múltiplas e envolvem, às vezes, questões ósseas, questões periodontais, e nós temos que fazer uma associação de terapias para que nós possamos entregar o melhor para o paciente, o melhor tratamento, entregar o melhor resultado para o nosso paciente. Mas, para isso, eu preciso fazer o meu checklist. Lembra que eu falei da primeira aula? Fazer um checklist de tudo que é preciso, né, de todos os fatores etiológicos relacionados a origem desse sorriso, a origem dessa exposição excessiva de tecido gengival, né? E quando você tem o tamanho da coroa e a forma correta, mas mesmo assim você tem uma exposição excessiva de gengiva. Isso acontece quando? Quando também você tem um comprimento do lábio curto. Se você tem um comprimento do lábio curto, vai expor mais a gengiva. Lembra que eu falei que o lábio, ele é a moldura do sorriso e ele que vai determinar o quanto de dente e de gengiva vai expor durante o sorriso? Então, se você tem uma alteração de lábio, você também vai... Isso é uma das causas de sorriso gengival, tá? Então, você pode ter um lábio curto. Ai, como é que eu meço esse comprimento do lábio? Eu já falei pra vocês, mas eu vou colocar aqui, ó, pra vocês verem. Então, você vai medir em repouso essa distância da base do nariz até o estômago, que é essa voltinha do lábio superior, tá? E aí você vai, em mulheres, esse comprimento é de 20 a 22, se eu falei ontem, tá? Na nossa live. E os homens, eles têm um comprimento de lábio maior, que é de 22 a 24. Medidas menos de 20 é considerado um lábio curto para as mulheres, né? E menos de 22 é considerado um lábio curto para os homens. Certo? Tudo certo até aqui? Então vamos avançar, né? E um outro fator se refere à hiperatividade do lábio, tá? A hiperatividade dos músculos elevadores do lábio superior. Então os lábios contraem muito e aí expõe muito gengiva, expõe muito dente, né? No caso, sobressaindo a gengiva no sorriso, por isso, né, o nome sorriso gengival. Agora, quando você tem uma alteração de lábio, se você tem um lábio curto, você vai indicar para o cirurgião plástico, né? A resolução é mais limitada quando você tem um comprimento de lábio curto. Quando você tem uma hiperatividade do lábio superior, você pode fazer um botox para paralisar, né, os músculos elevadores quando o paciente sorri. Você pode fazer uma miectomia, tá? E você pode fazer uma cirurgia de cimento ortopédico, que eu vou falar terça-feira, um passo a passo de como faz essa cirurgia de cimento ortopédico. E você pode também associar técnicas. Todescan, ele associa o botox com a miectomia, aplica-se o botox 15 dias antes de fazer a cirurgia de miectomia. Tá? Você pode também associar a cirurgia de cimento ortopédico com a cirurgia de miectomia para otimizar o resultado da exposição do sorriso gengival e aí devolver uma harmonia de sorriso para o seu paciente. Um sorriso mais equilibrado, um sorriso mais harmônico e que combine com a face do paciente. Tá certo? Então,
um resumo aqui para vocês, né? Lábio curto, nós vamos encaminhar para o cirurgião plástico. Se for hiperatividade do lábio superior, nós vamos resolver com botox, miectomia ou com cimento ortopédico, polimetilmetacrilato, que eu vou falar da técnica, suas indicações na terça-feira, tá? Um passo a passo. E a gente pode também associar essa técnica com aumento de coroa clínica. Às vezes, como eu falei, às vezes você tem problema no periodonto que você precisa resolver, você tem problemas ósseos, você tem problema de lábio. Às vezes você precisa fazer várias terapias para você otimizar o seu resultado, ok? E com relação ao periodonto, gente, né? Com relação ao periodonto, o que pode acontecer para você ter um crescimento excessivo de gengiva? Nós podemos ter, né, uma erupção passiva alterada, mas antes de falar de erupção passiva alterada, eu vou dar o conceito do que é uma erupção passiva. De acordo com a Academia Americana de Periodontia, a erupção passiva ela ocorre quando, né, ela ocorre para que você tenha uma exposição secundária do dente, de forma que a margem gengival ela vai se localizar ali, ao nível da junção cimento-esmalte, muito próxima a ela, expondo a coroa normal do dente. Agora, quando você não tem essa exposição, né, secundária de forma completa, eu digo de forma completa porque essa margem gengival ela não vai se posicionar lá na junção cimento-esmalte e ela vai se localizar no meio da coroa ou coronário a essa junção cimento-esmalte, cobrindo parte da coroa e dando o aspecto de uma coroa clínica curta, né? E com isso mostra muita gengiva, às vezes formando pseudobolsas em cima do esmalte das coroas dos dentes anteriores, anterosuperiores. E eu também posso ter, além da erupção passiva alterada, eu posso ter uma erupção ativa alterada. Ai, mas o que é erupção ativa? Vamos começar lá no conceito de erupção ativa. Erupção ativa é um movimento que começa do dente, né? Desde o seu processo germinativo, quando ele passa pela crista óssea e rompe o epitélio oral e vai erupcionando até ele chegar em oclusão com o dente antagonista, quando ele entra em função. Muito bem, né? E deixa eu só pegar aqui essa outra. E aí aqui, gente, eu vou entrar nesse artigo que eu queria falar para vocês. Nesse artigo foi de Zangrando e colaboradores, né? Mariana, que foi um estudo que ela fez, um estudo da Faculdade de São Paulo. Muito bacana, porque antes o que nós tínhamos? Nós tínhamos a classificação de Koslet. E como que era essa classificação? Classificação de sorriso gengival. Nós tínhamos o tipo 1, Koslet classificou em tipo 1. Tipo 1 é quando eu tenho mais de 2 milímetros de mucosa ceratinizada, tá? E ele classificou em tipo 2, quando eu tinha menos de 2 milímetros de gengiva ceratinizada. Então, quando eu tinha que trabalhar só em tecido, era tipo 1 ou tipo 2. Agora, quando ele fala, né, para eu saber se eu preciso trabalhar em osso, ele fala em A e B. A, eu não preciso trabalhar em osso, e B, eu preciso trabalhar em osso. Eu preciso restabelecer as distâncias biológicas da junção cimento-esmalte à crista óssea, com uma variação de 2 a 3 milímetros, às vezes até 4, né? Geralmente, em pacientes jovens ou em pacientes com fenótipo fino, remove-se 2, 2,5 paciente, ou até 3. Agora, pacientes que têm o fenótipo espesso, que aperta, tem bruxismo, remove-se, é considerado remover 4, para que não se tenha recidiva, tá? Aí, essas alterações, passiva, ativa, elas são consideradas patológicas? Não são consideradas patológicas, elas são umas alterações normais, é uma condição genética, né? Uma condição de desenvolvimento. E esses movimentos de erupção passiva e ativa, eles servem para quê? Para formar a união dento-gengival, que é o espaço biológico,
né, que a gente já comentou muito sobre isso aqui. Então, Cosley tinha essa classificação, né? Um A ou um B, 2A ou 2B, tá? Conforme vocês viram. Só que Zangrano e colaboradores, ela fez uma outra classificação. Ela fez uma classificação considerando erupção passiva, quando o problema é no tecido. Erupção ativa, quando o problema é no osso, no tecido ósseo. E ela classificou em 1 e 2. Tá, erupção passiva é no tecido gengival. Então eu tenho um crescimento apenas do tecido gengival. Se eu tenho muito mucosa ceratinizada, ela considerou erupção passiva alterada do tipo 1. Se eu tenho pouca mucosa ceratinizada, ela considerou uma erupção passiva alterada do tipo 2. Tá? Então ela fez essa classificação. E se eu preciso remover osso, então ela considerou uma erupção ativa alterada. Então ela não deu essa classificação de A e B que tem no estudo de Cosley, que é um dos estudos mais utilizados, né, para classificação de sorriso. E muito interessante esse artigo é que ela associa a espessura do tecido gengival. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que compreender a dimensão e composição do espaço biológico, bem como as variáveis que irão influenciar? Então ela considera os fenótipos dos tecidos periodontais para fazer o seu planejamento, para fazer a sua classificação. Tá? E eu vou colocar aqui isso aqui só para vocês ficarem mais claros aqui. Então ela dividiu uma erupção passiva alterada e ativa alterada, tá? Ativa alterada é quando eu não tenho pelo menos 1,5 mm da junção semente-esmalte à crista óssea, tá? Então eu vou ter que o quê? Vou ter que remover osso. Eu vou ter que fazer uma osteotomia, e se tiver uma espessura óssea, se tiver muito volume ósseo, nós vamos ter que trabalhar essa espessura fazendo uma osteoplastia. E, gente, primeiro sempre a gente faz uma osteoplastia e depois a gente faz uma osteotomia, porque fica mais fácil você remover em altura depois que você já estabeleceu uma espessura adequada. Tá? Então ela classificou aqui, como eu falei para vocês, em tipo 1, né? Vocês podem ver de vermelhinho, não sei se dá, deixa eu ver se dá, não dá para aumentar aqui, né? Mas eu acho que talvez dê para vocês visualizarem. Essas fotos, gente, tem no artigo que eu vou colocar no Telegram, disponibilizar para vocês. Para mim, esse é um artigo, se vocês tiverem que ler um artigo sobre sorriso gengival, leiam esse artigo, porque ele está muito completo, está muito bacana de ler, tá? É em inglês, mas qualquer coisa, se alguém tiver alguma dificuldade, eu posso mandar um resumo em português para vocês, tá? É muito bacana esse artigo. Então, assim, ela dividiu em tipo 1 e tipo 2. Tipo 1, quando eu tenho muita mucosa ceratinizada, acima de 2 milímetros. E qual a importância de eu saber se tem muita gengiva ceratinizada ou se tem pouca gengiva ceratinizada? Se eu tenho, gente, se eu tenho muita gengiva ceratinizada, se eu tenho mais que 2 milímetros de gengiva ceratinizada, eu posso o quê? Eu posso remover tranquilamente. Né? Agora, se eu tenho menos de 2 milímetros, eu não posso remover, porque senão eu posso causar um problema para o meu paciente. Nós sabemos que a importância da gengiva ceratinizada para manter a saúde dos tecidos periodontais. Então, se ele tem pouca gengiva ceratinizada, eu não vou remover, porque nós preocupamos em devolver estético, mas saúde também para o paciente. Nós não vamos criar um problema para o nosso paciente, correto? Tudo certo até aqui? E se você vai trabalhar no tecido gengival e você tem mais de 2 milímetros, eu posso remover para aumentar o dente. Ok, né? Acho que isso já ficou claro para vocês. Agora, uma coisa que vocês têm que levar em consideração. Se essa gengiva for fina, isso vai influenciar na sua incisão. Como você vai fazer essa incisão? Então, no fenótipo fino, você vai fazer essa incisão em 90 graus para que você não afine mais ainda esse tecido e aumente o dente mais do que o desejado, promovendo uma recessão, tá?
E se você tem um fenótipo espesso, você vai fazer essa incisão em 45 graus, afinando essa gengiva, devolvendo uma harmonia, um contorno adequado, né, pro seu paciente, né, pro tecido gengival do seu paciente. Ah, mas e como que eu sei se o fenótipo é fino ou se o fenótipo é espesso? A tomografia, gente, com afastamento labial... Acho que não foi uma boa eu ter mudado de lugar, não. Tá só caído aqui. Pera aí. Só um minuto, gente. Tá, então vamos lá, voltando. Então, como que eu sei se eu tenho fenótipo fino ou espesso? Se você colocar a sonda periodontal e você enxergar por transparência essa sonda, você está diante de um fenótipo fino, tá? Se você não enxergar, é um fenótipo espesso. E, como eu falei para vocês, na tomografia, vocês têm como medir a espessura do tecido gengival. E Kahn e colaboradores falam, se você tem 1 milímetro ou menos de espessura, ele é fino. Se você tem mais de 1 milímetro, ele é espesso, tá? Então, saber a espessura do tecido gengival é importante para você determinar o tipo de incisão que você vai fazer na hora de você fazer a correção do tecido gengival, né, que está sobre o esmalte da coroa dos dentes. Tá bom? E outra coisa que é interessante, se você tem aquela gengiva muito espessa, pacientes que tomam medicamento, que tem um tecido fibroso, né? E você pode fazer uma gengivectomia de bisel externo, afinando esse tecido. E agora, lembra, eu fiz uma chamada falando que não se deve, em caso de erupção passiva alterada, fazer gengivectomia. Ai, disse, mas você está me falando que a erupção passiva alterada, ela não precisa de remover osso. Então eu posso fazer uma gengivectomia. E aí, o que vocês acham? Pode ou não pode? Vou esperar vocês pensarem um pouquinho. Problema, gente, é que assim, geralmente o paciente que tem erupção passiva alterada, ele tem uma espessura vestibular na área interproximal, né? Esse osso interproximal, ele é espesso. E se você não abre o retalho para fazer uma osteoplastia e corrigir isso, você pode ter um problema de recidiva parcial, tá? E aí, o que a gente está falando? Que os detalhes é que fazem a diferença. Então, os detalhes é que fazem a diferença mesmo, tá? Outra coisa que a gente vê muito problema de recidiva em pacientes que fazem cirurgia de sorriso, porque às vezes as pessoas, o dentista, ele acha que é só tirar ali o tecido gengival, não precisa trabalhar as distâncias biológicas que vai resolver o problema, e aí volta. Eu operei uma amiga dentista, que ela já tinha feito uma cirurgia de sorriso, né? Aliás, ela fez uma gengivectomia e voltou, e ela tinha muita espessura, precisava trabalhar a espessura óssea, precisava trabalhar a altura. Então não dá para você fazer uma cirurgia sem fazer um exame, pedir uma tomografia, sem avaliar direitinho, sem sondar seu paciente, tá? Então a gente, para trabalhar com previsibilidade, para entregar um tratamento de excelência, a gente tem que estar atento a esses detalhes, tá? Então, assim, o osso interproximal, e nem na tomografia você consegue identificar bem a espessura desse osso interproximal. Você enxerga bem o vestibular. E aí é legal, né? Porque você sabe que aquele osso vestibular você não precisa trabalhar a altura, você não precisa trabalhar a espessura, mas o osso interproximal, às vezes você precisa trabalhar. E aí você só vai saber abrindo o retalho, tá? Por isso que eu falei que em caso de erupção passiva alterada, não se deve fazer gengivectomia porque você não tem acesso ao osso interproximal. Isso pode dar uma recidiva parcial. Um outro motivo para não fazer, um outro motivo também que é interessante, geralmente esses problemas de sorriso gengival, eles estão alinhados, estão associados com deformidades dos tecidos duros dentais, né? Às vezes tem um defeito no esmalte, uma fenda, não sei se vocês já pegaram algum caso assim, que vai lá na raiz. Então, quando você abre o retalho, você tem condição de promover a resolução desse problema
de uma forma conservadora. E aí você pode restaurar, né, com isolamento absoluto, tudo, e devolver tanto a estética, porque às vezes essas fendas ficam acumulando biofilme e o paciente não consegue escovar, fora que não é antiestético, né, gente? Então, esse também é um dos motivos. Então, a gengivectomia, ela não te dá acesso para você fazer uma osteoplastia. Eu não tô nem falando de altura, eu tô falando de espessura no osso interproximal, que também é uma das limitações da cirurgia flapless, sem retalho, né? Cirurgia flapless a gente só vai fazer quando nós precisamos trabalhar só a altura e um pouquinho. É um detalhe. Se você tem que trabalhar espessura, não pode. Eu já vi muita gente boa, muitos especialistas, inclusive professores, errando, né? E depois a gengiva fica inflamada e não entende por quê. Aí quando faz a tomografia, vê lá, você faz um defeito. Você vai tirando em altura, vai ficando um platô, um degrau lá do osso. O osso fica espesso lá. E aí inflama a gengiva e aí você tem que chamar o seu paciente para você fazer uma nova intervenção. E o paciente, ele já fez a cirurgia, ele não gosta muito de repetir procedimento quanto mais cirúrgico. Vocês concordam? Deixa eu colocar aqui os comentários. Comentem aí se vocês concordam. Né? Então, por isso que eu falo que não se deve fazer essa gengivectomia, né? Em caso de erupção passiva alterada, porque você precisa ter esse acesso ao osso interproximal. Evandro, você quer participar comigo? Você enviou uma solicitação para participar, é isso? Eu vou chamar vocês, eu vou chamar no final, eu chamo pra gente conversar. Se alguém quiser conversar comigo sobre esse assunto, vai ser muito bem-vindo. E um outro detalhe que mostra muito bem nesse artigo, se você tem uma papila plana, né? Ela não é muito recortada, que geralmente isso ocorre nos dentes quadrados, né? E o fenótipo um pouco mais espesso. Então você vai fazer essa incisão afilando essa papila, diminuindo o volume de forma que ela acomode no espaço interproximal. Ah não, tudo bem. O Evandro está se desculpando, dizendo que foi sem querer. De forma que acomode esse tecido no espaço interproximal. Agora, cuidado, gente. Cuidado nos casos que você tem uma papila afilada triangular. Nesses casos, é importante você preservar essa papila, porque se você remove tecido interproximal, o que acontece? Você pode ter um black space, né? E a gente não quer isso. Então, cuidado com os dentes triangulares, tá? E com a papila muito afiladinha, de você ir lá, incisar essa papila e, né, remover tecido interproximal e depois você não conseguir devolver o preenchimento interproximal e ficar um black space, porque o paciente não vai gostar, tá? Até agora, tem alguma dúvida, gente, sobre o assunto? Põe aí os comentários. Tem alguma dúvida até agora sobre esse assunto? Vocês queiram me perguntar? Então aqui, nesse desenho, eu coloquei para mostrar para vocês. Então, se você tem um tecido fino, você vai fazer uma incisão igual, né, tá na fotinha. Você vai fazer uma incisão em 90 graus. E se você tem um tecido espesso, você vai fazer em 45 graus. Observem, me falem aí. Nesse caso, eu tenho o osso muito próximo à junção cimento-esmalte. Eu vou ter que remover osso ou não vou ter que remover osso? Ah, obrigada. Eu vou ter que remover osso ou não vou ter? Eu vou ter que fazer um retalho para fazer uma osteotomia, osteoplastia? Parabéns, isso mesmo. A gente vai ter que remover osso nesse caso, tá? Então esse é um caso de erupção ativa alterada e erupção passiva. Nós temos um problema para resolver no tecido gengival e no tecido ósseo. Se fosse na classificação de Kosler, nós íamos ter que, isso era um tipo, né? Se tiver muita gengiva ceratinizada, seria um B, né, gente? B quando a gente tem que remover osso. Se eu não tiver que remover osso, seria um A, considerando muita gengiva ceratinizada,
tá bom? Mas eu não quero confundir vocês não, só guardem isso. Muita mucosa ceratinizada, acima de 2 milímetros. 2, menos de 2 milímetros de mucosa ceratinizada, tá? Guardem isso. E nessa classificação da Zangrano não tem o A e o B. É só você, se tem que remover osso, é erupção ativa alterada. E pronto. Eu achei muito simples, muito bacana essa classificação, tá? Então aqui para mostrar para vocês, né, o que é uma osteotomia, quando a gente remove o osso em altura, e uma osteoplastia quando a gente trabalha a espessura. Sempre que tiver que trabalhar espessura e altura, trabalhe primeiro a espessura, depois vocês removam em altura. Fica muito mais fácil de resolver. Então, com relação... Agora, se eu não tenho gengiva ceratinizada, se eu só tenho 2 milímetros de gengiva ceratinizada, eu não posso cortar, não é verdade? Que eu tenho que preservar. Toda vez que vocês forem fazer uma incisão, e tiver só 2 milímetros, eu não vou poder cortar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer uma incisão intramuscular, preservando essa mucosa ceratinizada, e vou suturar esse retalho apicalmente, expondo a coroa que eu quero. Se eu for trabalhar em osso, eu trabalho em osso e reposiciono, eu ancoro no periósteo, né? Dividindo esse retalho abaixo da linha mucogengival, né? Eu ancoro no periósteo e suturo, deixando a minha margem gengival onde eu quero, expondo o tamanho da coroa que eu planejei, tá? Então é uma forma da gente preservar, é uma forma da gente fazer a nossa cirurgia preservando a quantidade de mucosa ceratinizada. Porque toda vez que nós vamos fazer um procedimento cirúrgico estético, nós temos sempre que pensar na qualidade e na quantidade de tecido gengival que nós vamos deixar para o nosso paciente, para que ele tenha saúde, do tecido gengival, tá? E uma das coisas também importantes a ser considerada é a idade do paciente. Na literatura, né, fala que a erupção, ela tem um equilíbrio por volta dos 20 anos, né? Então é importante a gente considerar essa idade. Por isso que eu falei para vocês, quando o paciente é muito jovem, é interessante remover entre 2 milímetros, 2, no máximo 2,5, tá? E faz sentido, gente, isso pra vocês? Escrevem aí pra mim, põe o girassol se tá fazendo sentido isso que eu falei pra vocês. Hoje tá demais, né? Só caindo o celular. O celular tá vivo. Não, deixa eu voltar aqui. Então, vamos resumir aqui. Então, se os fatores etiológicos vão me direcionar o tipo de tratamento que eu vou fazer. Se o problema é no lábio, eu vou fazer uma miectomia, eu vou fazer um botox, eu vou fazer um preenchimento com cimento ortopédico. Se eu tenho um problema esquelético, eu vou encaminhar para fazer uma cirurgia bucomaxilo, com bucomaxilo facial, para corrigir essas questões esqueléticas, e eu posso... Se o perfil for fino, não se faz incisão? Não é isso não. Se o perfil for fino, você vai fazer em 90 graus. O que define se você vai remover tecido é quantidade de mucosa ceratinizada. Entendeu, Evandro? Tá? Se eu tenho muita quantidade de gengiva ceratinizada e é fino, eu vou fazer uma incisão em 90 graus para não afinar mais ainda e não aumentar mais a coroa do dente do que eu planejei, para não expor, não ter exposição de raiz, não dar recessão, entendeu? Agora, eu só não vou fazer incisão se eu tiver 2 milímetros de mucosa ceratinizada, porque toda cirurgia a gente tem que deixar pelo menos 2 milímetros de mucosa ceratinizada. Aí eu não vou remover, porque se eu remover... Vamos supor que eu remova 1,5, vou deixar meio milímetro só de mucosa ceratinizada. Se tem formas da gente fazer e resolver o problema, né? Então eu vou fazer uma
uma incisão intraocular e vou reposicionar esse retalho e suturar ele apicalmente no periósteo. Compreendido? Tá? Tudo certo? Quero saber se ficou claro para você. Tudo certo, gente? Ah, que bom. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Podemos prosseguir? Então é isso, gente. Assim, fazendo um resumo, eu falei, né? Se deformidades esqueléticas ou vai ser resolvido com a questão de cirurgia com bucomaxilo ou pode-se trabalhar também uma intrusão óssea com aparelho ortodôntico, existe também essa forma de resolução. Se for problema no lábio, existe a questão do botox, miectomia, esse cimento ortopédico. E no periodonto, nós precisamos classificar esse periodonto, a espessura, o fenótipo, porque isso interfere nas distâncias biológicas. Nós precisamos definir se eu estou diante de um processo de erupção passiva alterada ou de um processo de erupção ativa alterada, se tem quantidade de mucosa ceratinizada, espessura desse tecido e a forma dessas papilas. Se elas são muito triangulares, cuidado para não remover e depois causar um black space, tá? E se ela for plana, eu posso incisar, né, de uma forma bem bacana, reanatomizando, reduzindo o volume. Gente, vou mostrar aqui o artigo para vocês. Então esse é o artigo dela, tá? É um artigo que eu gosto muito. Eu acho que se vocês gostam de cirurgia periodontal, é um artigo que ela classificou muito bem. Ela considerou, né, a questão do fenótipo, que eu achei bacana isso, tá? Aqui, ó, tá até o desenho dos 90 graus que eu mostrei pra vocês, de 45 graus, pra vocês reanatomizar e devolver esse contorno de uma forma adequada, tá? E deixa eu ver se tem alguma coisa nesse artigo aqui que seria interessante. Eu vou colocar o artigo. Quem quer esse artigo, escreve aí eu, pra eu saber se realmente vocês querem esse artigo. Eu vou colocar lá no meu canal do Telegram. Escreve quem quiser, escreve que eu quero, por favor. Enquanto isso, eu vou tomar uma água aqui. Eu vou colocar, vocês vão gostar muito desse artigo. E é um artigo bem fácil de ler, bem bacana, viu, gente? Ainda mais agora que eu já expliquei o artigo, vai ficar bem fácil na hora de vocês lerem, tá? E ela coloca, nesse artigo também tem alguns casos clínicos bem bacanas que elucida bastante na hora de vocês decidirem por realizar uma técnica cirúrgica. Só não tem nesse artigo a questão da gengivectomia que eu falei pra vocês, cuidado na questão interproximal. Gente, assim, sorriso gengival mexe com a autoestima, tá? Então, se nós pudermos oferecer o melhor para o nosso paciente, gente, isso não tem preço, isso é uma transformação. Olha, eu tive uma paciente, eu vou colocar, viu, Nelson? Eu tive uma paciente que ela chegou no meu consultório e aí ela foi falar assim: doutora, um dia eu tava assistindo televisão com meu marido e aí ele pegou e apareceu uma mulher lá e ela falou assim: Deus me livre, credo, que sorriso horrível. E doutora, a mulher tinha um sorriso igual ao meu. Gente, ela falava isso, ela chorava. Sério. Sabe? Ela chorava. Então, assim, mexe com a autoestima das pessoas. E aí a gente fez a correção de cirurgia de sorriso dela, ela fez o tratamento estético. E adivinha o que aconteceu, gente? Vocês sabem? O que vocês acham que aconteceu? Qual foi o fim dessa história? Ela elevou tanta autoestima dela, ela ficou tão feliz, que ela separou do marido. Tá? Então, assim, essa história é só para elucidar para vocês a importância da nossa profissão na vida das pessoas, tá? Então, isso interfere na qualidade de vida. Alessandro, você quer participar comigo ao vivo? É isso?
Sim? Doutora Alessandra Januário. Doutora Alessandra é uma sumidade em periodontia aqui em Brasília, do Instituto Área. Pena que você entrou no final, a gente já terminou aqui. Falei da importância da tomografia com afastador labial. O Alessandro foi um dos pesquisadores. A Germana foi minha colega de especialização. Hoje é professora, né, Germana? Em Goiânia, na BO de Goiânia. Nós temos a mesma formação, fomos da mesma escola. Fico muito feliz de terem vocês aqui, gente. Oi, Alessandra. Então, gente, eu falei pra eles, a Germana e a Alessandra, sobre a nova classificação, né? Desse artigo da Mariana Zangrando, que ela considerou não só ela considerou a erupção passiva alterada e a erupção ativa alterada, porque a gente classifica muito utilizando a classificação de Koszler, né? Que é o tipo 1A, 1B, 2A, 2B. Mas eu gostei muito desse artigo e eu vou colocar lá no meu grupo Telegram. Pessoal, o que eu tinha para falar hoje sobre fatores etiológicos, tá? Era isso. Espero que tenha ficado claro para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Se alguém tiver alguma dúvida, né? A hora é agora. Lembra que eu falei? Fale agora, o cálice para sempre. Agora é a hora de responder as perguntas de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a esse assunto, eu acho esse artigo bem fácil de você compreender a classificação, e com isso é importante a gente definir os fatores etiológicos para que nós possamos definir a forma de tratar o nosso paciente, tá? Então eu queria pedir para vocês, gente, compartilhar essa live com colegas. Se vocês gostaram, compartilhe com colegas. Se vocês não gostaram, então também não precisa compartilhar, tá bom? Segunda-feira nós vamos ter um passo a passo de um caso clínico, né? Eu vou mostrar os instrumentais, tudo, a forma de fazer, os detalhes para fazer. E na terça-feira, não percam a aula de terça, que eu vou falar o passo a passo da cirurgia com cimento ortopédico, tá? E vou mostrar vários resultados de cirurgias com cimento ortopédico. Então, eu espero vocês na segunda, tá? Se o que eu falei hoje fez sentido para vocês, coloca o girassol para mim. Coloca o girassol se isso que eu falei hoje para vocês fez sentido. Obrigada. Deixa eu só colocar aqui. Samara tá em todas as lives, né, Samara? Que bom. Eu fico feliz que vocês tenham gostado. E a história dos girassóis, gente, pra quem não sabe, é o seguinte. Por que eu peço pra vocês colocarem os girassóis? Porque o girassol, né, os girassóis, eles nunca estão de costa um pro outro. Eles estão sempre um virado pro outro como forma de apoiar, como forma de ajudar, como forma de nutrir, dar tudo que for preciso para que o outro girassol não morra. Então, essa é a minha missão aqui, compartilhar com vocês, e eu quero que vocês também compartilhem com outras pessoas, por isso o sentido do girassol, tá bom? Então aproveitem a sexta de vocês, fiquem com Deus, tá? Deus abençoe vocês. Segunda-feira vai estar incrível. Obrigada, Alessandra. Alessandra, depois a gente podia fazer uma live juntos, porque o Alessandro ele tem muito a acrescentar. É uma pessoa que eu admiro muito o trabalho dele, né? E aí, Alessandra, aceita o desafio? Então, gente, é isso. Eu queria agradecer de coração a presença de vocês. Está aqui numa sexta-feira, né? Quase 9 horas. Letícia, obrigada, Letícia, por você estar aqui conosco. E, gente, eu vou colocar no Telegram, tá? O artigo. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.